fica ligado, presta bem atenção, não deixe que nada te distraia. Onde você estiver agora, você se liga com esse púlpito para que você possa receber de Deus a tua ministração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Moisés. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, boa noite e a paz de Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe com todas as sortes de bênção, você e a sua família. Você que está aí reunido com a sua família em casa, você que está no trabalho, você que de alguma forma está cultuando a Deus conosco através deste meio de comunicação. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Deixo o meu abraço fraternal ao pastor Anderson. É muito bom estar na companhia do pastor Otto e toda a família Advec aqui em Natal. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 49 e versículo de número 50. Marcos, capítulo 6, versículos 49 e 50. Diz assim: Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Eu vou repetir essa última frase. Tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. O texto que nós lemos fala de um episódio onde Jesus manda os seus discípulos entrar no barco e passar para outra margem. O propósito de Cristo era mudar os discípulos de margem, era mudar eles de lugar, era de levar eles para um outro nível, levar eles para um lugar que estava do outro lado do itinerário que eles teriam que passar. E nesta ocasião, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e Jesus vai orar. E Jesus fez uma promessa quando eles entraram no barco. Jesus disse: olha, vocês vão entrar no barco e vão para o outro lado. Jesus só disse isso, eles obedeceram, entraram e provavelmente acreditaram que aquela viagem seria a mais tranquila, a mais favorável da vida deles, até porque era Jesus que havia mandado. Só que a promessa de Jesus é que o barco chegaria do outro lado. Jesus não fez promessa que a viagem seria tranquila. Jesus prometeu que eles chegariam, mas Jesus não disse o que aconteceria no caminho. Então aqueles discípulos, os discípulos de Cristo, eles entram no barco e eles começam uma viagem. E a Bíblia diz que quando o barco estava no meio do mar, o barco foi surpreendido por uma tempestade. Uma tempestade muito grande. O mar ficou bravio, as ondas cresceram. Já era noite, estava escuro. E todo o cenário, todo o ambiente era de pavor, de pânico, de medo. E os discípulos estavam remando cansados, porque a Bíblia diz que o vento era um vento contrário. E Jesus agora deixa os discípulos passar por algumas experiências que provavelmente alguns dos meus irmãos e amigos que estão ouvindo a palavra também estão passando. Primeiro, eles foram surpreendidos pelo que eles não esperavam. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que é justamente o que nós não esperávamos que acontecesse. Quando aconteceu com Jó, tudo o que aconteceu, Jó, com a sua própria boca, declara: o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu comigo. Eles foram surpreendidos por uma tempestade porque eles queriam uma viagem tranquila, uma viagem em paz, e de repente eles são surpreendidos por um forte vento, por altas ondas,
E o vento, além de tudo, era um vento contrário. Era um vento que empurrava o barco para trás. Era um vento que levava o barco para o lugar de origem, mas para que não voltassem atrás, os discípulos estavam remando, porque a ordem de Jesus era de ir para frente. Possa ser que você que está me ouvindo esta noite, ouvindo esta mensagem, você que está aí precisando de uma resposta de Deus, você pode nesta noite estar enfrentando um vento contrário. Talvez você está tendo a sensação de remar, de lutar, de orar, de pedir, de clamar, e a sensação que você tem é que o barco está no mesmo lugar. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não vão para frente. Mas mesmo tudo não acontecendo, mesmo tudo não saindo da forma que você queria, você ainda tem uma ordem, a ordem de atravessar, a ordem de chegar, a ordem de se esforçar. Por isso a palavra de Deus para nós esta noite é essa: não deixe o barco voltar. Porque possa ser que o barco não esteja indo para frente, mas com você remando, ele também não vai para trás. Você precisa ser perseverante, você precisa ter bom ânimo, você precisa ter coragem. Mas a Bíblia diz que o tempo foi passando e já era a quarta vigília da noite. A primeira vigília começa às 18 horas, vai até às 9 horas, até às 21 horas. A segunda vigília começa às 21 horas e vai até a meia-noite. A terceira vigília vai de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é o período de 3 da manhã às 6 da manhã. Os discípulos já estavam há muito tempo no mar. E eles já estavam remando há muito tempo. É tão fato que eles estavam remando há tanto tempo que a Bíblia diz que eles estavam fadigados, eles estavam cansados, eles estavam perdendo a força. Mas mesmo assim, eles estavam remando. Perto da quarta vigília da noite, Jesus se aproxima dos discípulos. Jesus tinha deixado os discípulos passar por algumas experiências que eles ainda não haviam passado. E uma delas é que eles eram experientes com o mar. Eles sabiam lidar com o mar. Eles sabiam lidar com o barco. Mas naquele dia, a experiência que eles tinham não valeu. Porque tem problema que é de ordem tão grande, tem problema que é de ordem tão absurda, que até as suas experiências, até as suas habilidades ficam para trás e parece que o problema se torna maior do que tudo que você sabe. Chega uma hora que o problema se torna tão grave que você parece não ter resposta, você parece não ter solução, parece que você tem a intenção de resolver, mas não tem a condição de executar o que você quer resolver. E agora os discípulos estão ali sem saber o que fazem. Não está dando certo, está dando errado. Eles estão remando, eles estão cansados, está de noite, as ondas estão altas, o mar está bravio, mas eles tinham uma ordem: chegar do outro lado. Jesus nunca enganou ninguém, Jesus nunca iludiu ninguém. Perto da quarta vigília da noite, Jesus resolve vir ao encontro dos discípulos para ajudá-los. Mas a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, estava escuro, as ondas estavam altas. Quando eles viram a Jesus, era depois das 3 da manhã, a escuridão da madrugada, o barulho das ondas. E quando eles veem a Cristo, em vez deles alegrarem, em vez deles glorificarem, em vez deles se sentirem bem, em vez deles se sentirem protegidos, em vez deles de se sentirem socorridos, a Bíblia vai dizer que eles começaram a dar gritos de medo. E a Bíblia vai dizer que além de dar grito de medo, eles ficaram perturbados. Mas espera aí, como alguém pode ficar perturbado vendo a Jesus? Como que alguém pode dar gritos de medo vendo a Cristo? Porque na verdade, eles viram Jesus, mas eles enxergaram um fantasma. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Os discípulos, quando viram o mar bravio, o vento forte, as ondas incontroláveis, os discípulos acreditaram naquele momento que quem estava no controle era o vento, quem estava no controle era o mar, quem estava no controle era a escuridão da noite, quem estava no controle era o balançar das ondas.
E agora a Bíblia diz que quando eles olham para Jesus, eles não veem Jesus, eles veem um fantasma. E eles começam a gritar com medo. Por quê, pastor Moisés? Porque eles não conseguiram identificar a Cristo na tempestade. Eles não conseguiram ver Deus na escuridão. Eles não conseguiram ver Deus na escuridão da noite e no mar bravio e na altura das ondas. E é por isso que eles foram tomados de um medo assustador, um medo grande, um medo que fizeram eles gritarem, um medo que fizeram com que eles ficassem perturbados. Você que está aí me ouvindo, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. O vento não está no controle. O mar não está no controle. Não está no controle. As águas não estão no controle. A escuridão da noite não está no controle. Nós não podemos dizer que tudo está fora de controle, porque só está fora de controle dos homens. Só está fora do controle das pessoas que não têm força para resolver problemas terríveis, grandes. Agora, existe um que ele não vem sob as águas. Ele vem sobre. Ele manda no vento. Ele manda no mar. Ele manda nos homens. Ele manda nos demônios. Ele é maior do que a pandemia. Ele é maior que a economia. Ele é maior do que as tempestades. Ele é maior do que os terremotos. Ele é maior do que as crises. E existe alguns discípulos de Jesus perturbados. Existe alguns discípulos de Jesus desesperados. Existe alguns discípulos de Jesus gritando de medo, porque estão achando que quem está no controle é a pandemia, é o vento, é a economia, é a falência. Mas Jesus está vindo andando sobre as águas, e Jesus está querendo passar na frente dos discípulos. Mas Jesus percebe que não é possível passar na frente deles enquanto eles estão gritando. Não é possível Jesus passar na frente deles enquanto eles estiverem desesperados. Porque em toda a Bíblia, pastores, em toda a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver Deus dizendo: cuidado, 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 cuidado. Mas você nunca vai ver na Bíblia Deus dizendo: tenha medo. Porque o cuidado é de Deus, mas o medo é do diabo. Deus manda tomar cuidado, Deus não manda ter medo. E nós devemos tomar cuidado, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. Porque se o medo nos dominar, ainda que Deus esteja presente na tempestade, na escuridão e no meio das ondas, nós não conseguiremos identificá-lo. E eu estou vendo muitos crentes nesses últimos dias, muitos filhos e filhas de Deus, falando como se quem tivesse no controle de tudo fosse o diabo. O pastor, tá morrendo muita gente, o diabo está matando tudo, o diabo está destruindo tudo. Não, o diabo não tem um controle de nada. Se alguma coisa acontece é porque Deus permite. No ano em que morreu o rei Uzias, o mundo ficou abalado, no comercial, no financeiro, nas alianças internacionais. A nação de Israel ficou perturbada. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Porque quem está correndo de um lado para o outro é os homens. Quem perdeu o controle da situação foram os médicos. Quem perdeu o controle da situação foram os economistas. Quem está passando apertado para resolver os problemas são os governantes. Deus está no trono. Deus está no controle. Deus está acima de tudo e de todos. Ele põe fim nas guerras quando Ele quer. Ele põe fim nas doenças quando Ele quer. Quando Ele manda, o mar abre. Quando Ele manda, o mar fecha. Quando Ele manda, tudo acontece. E Ele disse que agindo eu, ninguém impedirá. Quando Ele estende o seu braço, ninguém faz Ele voltar atrás. Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus extraordinário. E Jesus agora está vindo andando sobre as águas. E os discípulos com medo, e Jesus querendo mostrar que não era um fantasma, era Ele. E eu aprendo com este texto sagrado que nós precisamos aprender a enxergar Deus nas tempestades, enxergar Deus nas crises,
enxergar Deus no meio das ondas. E Jesus agora olha para os discípulos e diz para eles: tenham bom ânimo, sou eu. Não tem fantasma aqui. Vocês esqueceram que quem tem o controle sou eu? Quem manda sou eu? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se o vento não me obedece, se o mar não me obedece, a Bíblia diz que quando ele fala, tudo obedece. Salmos de número 29, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade, a voz de Deus quebra os cedros do Líbano, a voz de Deus faz parir as servas, a voz de Deus é tão poderosa que ela separa a labareda do fogo. E quando Deus fala, tudo tem que obedecer. E Jesus agora olha para dentro do barco e diz para os discípulos: tem de bom ânimo. Até aí, pastor Otto, tudo bem. Jesus diz para eles assim: sou eu. Eles não sabiam. Jesus queria se revelar a eles naquela situação, porque em toda situação há uma revelação, e nós precisamos ver Deus, porque a Bíblia diz que Deus apareceu para Jó no meio de um redemoinho. Às vezes tudo está acontecendo para que nós possamos ver a soberania de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus. Porque parece que quando está tudo certo, tudo em paz, parece que quando não tem nada fora do controle, você tem a experiência que as suas habilidades, a sua força, a sua sabedoria e a sua riqueza vai controlar tudo. Aí Deus deixa tudo sair do controle, para mostrar que Ele ainda está no controle de tudo. Agora, quando Jesus olha para os discípulos e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Como não ter medo na noite? Como não ter medo com o barco se enchendo de água? Como não ter medo quando se perde o controle da situação? Como não ter medo se o vento é contrário? Como não ter medo se eu preciso chegar do outro lado e a impressão que eu tenho é que eu não estou saindo do lugar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo o dia que tudo nos coloca medo. Você assiste uma reportagem e eles te dizem: tenha medo. Você lê um jornal, tenha medo. Você recebe uma mensagem no celular, tenha medo. Alguém conversa com você na fila do banco, tenha medo. Jesus vem na contramão de todos e diz: não tenhas medo. Porque Jesus manda você tomar cuidado, não ter medo. O medo não te salva. O medo desequilibra a tua fé. O medo mexe com o teu emocional. O medo mexe com o seu psicológico. O medo mexe com a sua confiança. E Jesus disse: não tenhas medo. E alguém chega e diz assim: mas se não tiver medo, todo mundo tem medo, você não pode ter um medo que te domina. Vamos ver o que está escrito nos Salmos de número 46. Salmos de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se Deus é meu refúgio, se Deus é minha fortaleza, se Deus é socorro, então o verso 2 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas águas são correntes, e alegra uma cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Pastor, por que eu não devo ter medo? Porque Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Pastor, por que eu não devo ter medo? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pastor, por que eu não devo ter medo? Vinde, contemplai as obras
que o Senhor Deus tem feito na terra. E eu não devo ter medo, por quê, pastor? Porque Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. E depois de fazer tudo isso, Ele ainda olha para o seu povo e em vez de dizer tenha medo, Ele diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus está te dizendo para você é que você precisa aquietar o coração. A sua fé precisa ser maior que o teu medo. A tua confiança precisa ser maior do que o teu medo. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: tenha bom ânimo, não tenhas medo. Eu estou no controle de tudo. Eu não estou vindo debaixo das águas, eu estou vindo em cima das águas. Eu sou maior que a onda, eu sou maior que o vento. E a Bíblia diz que Jesus vai caminhando. Se você ler este mesmo episódio no outro evangelho, está escrito que Pedro grita e diz assim: se é o Senhor, então me manda aí. Jesus diz: então venha. Aí a Bíblia diz que Pedro vai andando, olhando para Cristo. Mas quando Pedro tira os olhos de Cristo e olha para as ondas, está escrito lá, ele teve medo. E quando ele teve medo, o que aconteceu? Ele afundou. Porque o medo não te leva para cima, o medo só te leva para baixo. Quem te leva para cima é a confiança. Quem te leva para cima é a esperança. Quem te leva para cima é a fé. Quem te leva para cima é você crer. Eu não sei, o barco pode estar balançando, pode estar dando tudo errado. Você pode estar passando por intempéries no profissional, no espiritual, no familiar. Mas Jesus está te dizendo esta noite: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu estou no controle de tudo. Daqui a pouco esse vento vai passar. Daqui a pouco esse mar vai se aquietar. E Deus está me orientando a te dizer pela palavra. Sabe o que você deve lembrar agora? Agora no meio das ondas, no meio da noite, no meio da escuridão, agora no meio das intempéries da vida, lembrar do que Ele te falou na outra margem. Ele prometeu que você chegaria do outro lado. E o que Deus falou com você antes, a tempestade não anula. Nada anula o que Deus te falou ontem. O que acontece hoje não impede de acontecer o que Deus te falou ontem. A promessa está de pé. Deus não brincou com a tua fé. Você vai chegar exatamente onde Deus falou, se você ficar exatamente onde Deus mandou. E ainda que o barco esteja enchendo, ainda que as ondas estejam altas, não pare de remar e nem desça do barco, porque Jesus está chegando. Ele está vindo sobre as águas. Ele está vindo para tirar teu medo. Ele está vindo para tirar teu pavor. Ele está vindo para te curar desta depressão, desse pânico. Ele está vindo para acalmar tua alma. Ele está vindo para trazer tranquilidade ao teu coração, a ponto de você confiar, como Davi confiou e disse: se eu passar pelo meio de um exército, pelo meio de um esquadrão, eu não terei medo algum, porque no dia da adversidade o Senhor Deus me guardará no seu pavilhão. No oculto da sua câmara me acolherá e colocará os meus pés em cima de uma rocha. Se você perder o medo, você vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum, porque Deus está comigo. Esta noite é noite de perder o medo e ativar a fé. Jesus pega Pedro pela mão, os dois entram para o barco com os demais discípulos. E a Bíblia diz que o vento se aquietou. O vento se aquietou. O mar bravio cessou as suas ondas. E agora, com o mar calmo, com o vento favorável, os discípulos se reúnem, não nesse episódio, mas em outro, de tempestade. Eles se reúnem e eles precisam fazer uma reunião só entre discípulos. Vamos fazer uma reunião. Eles deixam Jesus num canto do barco e vão para o outro. Eles se abraçam provavelmente num cantinho do barco, pastor Otto. E um olha para o outro e pergunta: mas quem é esse? Quem é esse? Até o vento
e o mar lhe obedece quando ele manda. Onde você estiver, levante as suas mãos, aí na tua casa, aí onde você está assistindo esta mensagem agora. Sabe o que ele me trouxe aqui essa noite para te dizer? Que ele manda. E quando ele manda, o vento se cala. Quando ele manda, o mar se acalma. Quando ele manda, a enfermidade vai embora. Quando ele manda, a prosperidade chega. Quando ele manda, o milagre acontece. E eu tenho uma boa notícia para te dar: a pandemia não está no controle do mundo, os homens não estão no controle do mundo. Agora Deus, que está sentado no trono, ele manda e não pode ser mandado. Ele cria e não pode ser criado. Ele está mandando esta noite algumas ordens, e esta ordem pode ser, uma destas ordens pode entrar dentro da tua casa hoje. Porque quando ele fala com os demônios, ele não pede, ele manda. Quando ele fala com as enfermidades, ele manda. Quando ele fala com a crise, ele manda. E ele está dando ordem de vitória a favor do seu povo. E quando ele entra para o barco para estar com os discípulos, a tranquilidade volta. Eu quero te dizer uma coisa: você que está aí na tua casa passando uma crise familiar, você que está aí na tua empresa passando por uma crise aguda que tem assolado a terra, continue remando e não desça do barco. Quem te colocou no barco disse que você chegará na outra margem. O barco vai indo, encosta na outra margem, os discípulos descem. Eles agora conhecem de Jesus o que eles não conheciam antes. Eles saem daquele barco conhecendo mais a Deus. Eles saem daquele barco com uma fé mais alicerçada. Eles saem daquele barco com uma fé mais consistente. E eles não estão na margem que saíram. Eles estão na margem que Jesus disse que eles chegariam. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora. Você pode levantar suas mãos onde você estiver. Tudo isto que está acontecendo é porque Deus está te mudando de nível. Deus está te mudando de margem. Deus está te mudando de estação. Deus está para virar a página de um novo tempo. Deus está para fazer coisas novas. O que está acontecendo com você não é para morte. O que está acontecendo com você não é para destruição. É para você conhecer mais a Deus. É para você conhecer mais de Jesus. É para você conhecer mais o Espírito Santo. E tenha certeza de uma coisa: eu quero profetizar isso pela palavra: não terá naufrágio. Não terá naufrágio. Eu vejo Deus levantando famílias. Eu vejo Deus levantando empresas. Eu vejo Deus levantando pessoas. Eu vejo Jesus chegando na quarta vigília da noite, quando os discípulos talvez achassem que ele não chegaria mais, porque deu de 6 às 9, deu de 9 à meia-noite, deu de meia-noite às 3 da manhã. Mas o choro pode durar uma noite. Ele vai chegar com o romper da manhã. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai te mudar de fase, de ciclo. Tem coisas novas para acontecer na tua vida. Tenha certeza disso. E o nome do Senhor será glorificado. E deixa eu dizer uma coisa para encerrar. O maior naufrágio não é o do barco. O maior naufrágio é o da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns perderiam a fé, naufragariam na fé, apostatariam da fé. Você que está assistindo essa mensagem e vai assistir essa mensagem, aí no QR Code do seu celular ou do seu computador, você tem a opção de entregar sua vida a Cristo agora, de voltar para Cristo agora. Você já perdeu o controle da situação. Você não está vendo saída. E Jesus está vindo para te socorrer. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que vai voltar para Jesus agora. Você que vai entregar a sua vida a Cristo agora. Você que é empresário, você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Você que está passando por uma tempestade na área familiar, financeira, espiritual. Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé onde você estiver.
Nós vamos fazer uma oração. Você vai vencer o medo agora através da sua fé. Quem está te dizendo para não ter medo não é um pastor. Quem está dizendo para você não ter medo não é um irmão. Quem está dizendo para você não ter medo é Deus. Ele está dizendo: eu estou no controle. Ninguém tira o controle de mim. Eu estou no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida, inclusive da tua casa, inclusive da tua empresa. E Ele é poderoso para fazer esse vento se aquietar, esse mar se calar e colocar você em outra margem. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, aproxime aí o QR Code do celular agora. Alguém vai entrar em contato com você. Você precisa ser cuidado, você precisa ser acompanhado. E você não está assistindo esse culto por acaso. O Senhor Deus te colocou para assistir essa mensagem, porque talvez você estava prestes a pular do barco, você estava prestes a fazer uma loucura, o medo estava te sucumbindo. Mas hoje a fé vai ser ativada novamente dentro do seu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te glorificamos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te glorificamos porque, ainda que o homem tenha governo sobre algumas coisas, ele não tem governo sobre todas as coisas. O Senhor é o único que tem controle sobre o mar, sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno. Satanás nunca terá o poderio, nunca terá o cetro, nunca terá o trono, porque não é ele que manda. Não é os homens que mandam, é o Senhor que manda. E pelo poder da tua palavra, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor é o Deus que abriu o mar, abriu o Jordão, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. E tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Tu és o Senhor, tu és Deus. E nós lançamos sobre o Senhor todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Acalma o teu coração, meu irmão. Acalma o teu coração. Diga para a tua alma aí agora, onde você estiver: por que te abates, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus está no controle de tudo e está te abençoando esta noite. Pai, todas estas pessoas que vão entregar a vida ao Senhor como o Salvador de suas vidas, guarde-os, proteja, e que a tua graça esteja sobre eles hoje e sempre, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Amém.